Iniciaremos a resolução da questão 02 do concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas 2017. O conjunto solução da inequação x2 mais 5x mais 6 menor do que zero, onde x é um número real, é. Novamente, uma questão muito básica, muito elementar sobre inequações do segundo grau, mas aproveitaremos a oportunidade para recordar elementos de inequações, de equações do segundo grau, para que a gente possa ter condições de trabalhar em questões semelhantes em concursos posteriores. Nós vimos na questão anterior que a função f de x, ax2 mais bx mais c, que é uma parábola, quando o a é maior do que zero, ela é uma função de mínimo. Se nós observarmos aqui, o a igual a 1, então eu tenho uma função de mínimo. Se é uma função de mínimo, eu teria uma concavidade voltada para cima e a parábola terá a configuração de função de mínimo. O delta nós também vimos que é b2 menos 4ac. Se nós calcularmos o delta aqui, o b é 5, o a é 1 e o c é 6, nós teremos b2 menos 4ac, vai dar 25 menos 24, o delta é 1, que é maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes, raiz x1 e raiz x2. Se o delta tivesse dado zero, nós teríamos duas raízes reais iguais, e se o delta fosse menor do que zero, nós não teríamos raízes reais. Além disso, nós vimos também que o x do vértice é menos b sobre 2a. Se o b fosse zero, eu teria raízes simétricas. E o eixo de simetria estaria no vértice. Então, o eixo de simetria estaria exatamente no eixo y. Eu teria uma raiz positiva e uma raiz negativa. Mas aqui eu não tenho b igual a zero, eu tenho um b positivo. O que é que acontece se o b é positivo? O vértice é menos b sobre 2a. O a é 1, positivo. O b é 5, positivo. Então, eu teria um x do vértice negativo. Ou seja, eu desloquei o vértice para a esquerda. Então, o vértice não está mais no eixo y, ele está à esquerda. O c é maior do que zero. Se o c é maior do que zero e o produto das raízes é c sobre a, e eu tenho um c positivo, as duas raízes serão ou positivas ou negativas. Como eu desloquei o eixo para a esquerda, eu terei as duas raízes negativas. Dessa forma, um esboço do gráfico seria mais ou menos este aqui. Eu tenho, quando x for zero, o y é 6, eu tenho o ponto x0, y6. Eu tenho o eixo de simetria deslocado para a esquerda e eu terei duas raízes negativas. Só para a gente revisar e trabalhar um pouco sobre a parábola, para que você consiga raciocinar melhor em questões mais difíceis que porventura possam surgir. Nós temos que o trinômio é x2 mais 5x mais 6 menor do que zero. Eu quero essa inequação dando valores menores do que zero. Eu posso tirar o delta, b2 menos 4ac, achar as duas raízes. Se você quiser fazer assim, fica à vontade. Mas eu vou fazer de um modo diferente para que você tenha mais possibilidades de resolução. Percebam que o primeiro e o terceiro termos, o produto deles é 6. 1 vezes 6 é 6. Então, eu vou quebrar o 5 em dois termos, cujo produto dos coeficientes seja 6. Se eu quebrar o 5x em 2x mais 3x, 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 6 é 6. Dessa forma, eu poderei fatorar. Como? Se eu colocar o x em evidência aqui, eu terei x que multiplica x mais 2. X vezes x dá x2 e x vezes 2 dá 2x. Se eu colocar o 3 em evidência aqui, eu terei 3 vezes x mais 2. 3x mais 6. Só que agora eu tenho x mais 2 em evidência. Se eu colocar x mais 2 em evidência, eu terei x mais 2 vezes x mais 3 menor do que zero. Agora eu tenho duas equações do primeiro grau. X mais 2 igual a zero, x é menos 2. X mais 3 igual a zero, x é menos 3. Calculando as duas raízes das funções do primeiro grau. Então, eu tenho que o x menos 2 e o x menos 3 seriam as raízes da equação.
Repito, você pode usar usando o delta, não tem problema nenhum. Eu estou apenas te dando uma opção alternativa. Porque a partir daqui, a solução é com você. Vamos lá. Eu sei que as raízes são menos 2 e menos 3. O que é que nós tínhamos previsto? Que as duas raízes seriam negativas porque eu desloquei o eixo de simetria para a esquerda. E de fato, eu tenho duas raízes negativas. O eixo de simetria está aqui, à esquerda, e eu tenho o ponto x0 e y6. Eu consegui fazer o esboço do gráfico sem resolver nada, só usando as informações dos coeficientes A, B e C, que já foi objeto de uma das questões da ESA. Se você quiser resolver, eu faço alguns comentários nessa questão. E agora acabou, porque ele quer que seja menor do que zero. Eu tenho fora das raízes mesmo sinal de A, o A é positivo, fora das raízes é positivo, e entre as raízes eu tenho um sinal contrário ao A, o A é positivo, entre as raízes é negativo. É só você observar, à direita da maior raiz o Y é positivo, à esquerda da maior raiz o Y também é positivo, mas entre as raízes os valores das imagens são negativos, portanto menores do que zero. Se nós usarmos aqui a notação dos itens, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Por que não cabe o sinal de igualdade? Porque ele não quer menor ou igual, ele só quer menor. Então, seria x maior que menos 3, menor que menos 2, o que temos no item B de bola. Tranquilo? Eu fiz algumas revisões, algumas considerações, porque o objetivo é, pensando que as respostas elas não necessariamente devam atender apenas à questão específica, mas principalmente pensando na possibilidade de questões futuras trabalharem o mesmo assunto, sempre que possível eu farei essas observações, eu farei um pouco a mais do que apenas resolver a questão, para que você se sinta à vontade em questões semelhantes sobre o mesmo assunto que porventura possam aparecer em provas futuras. Forte abraço, espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!